Aí chega 2014, acho que foi um ano que definitivamente a turma que estava no governo perdeu a vergonha. Tava muito evidente que tinha muita coisa fora do lugar. A inflação voltou a subir. 11 milhões de demitidos no país. Então, assim, foi um festival de erros. De um país devastado. Nada mais era do que uma grande provocação, né, de chamar de o fim do Brasil. Então a provocação acabou virando realidade. O quanto mais o Brasil pode dar errado? Seu gerente é o seu canal de confiança no banco. E o gerente do banco tem dois problemas. O primeiro é que ele é incompetente. E o gerente, obviamente, quer maximizar o resultado do banco. Há uma espécie de monopolização da informação por parte dos bancos. No cenário positivo, a gente ganha muito. No cenário negativo, a gente perde pouco. O Brasil pode estar muito pior daqui a um ano? Eu acho assim, muito difícil que a gente esteja muito pior. Agora, o Brasil pode estar muito melhor? Pode. O contragolpe. Aquilo que ninguém quer que você saiba. Após exatos 2 anos da morte do Brasil, estamos prontos para o recomeço. Veja 10 pontos que comprovam que você está diante da maior oportunidade de construir patrimônio desde 1994 e como este movimento pode lhe render agora um lucro de 400%. O Brasil acabou há exatos 2 anos, em 28 de julho de 2014. Anunciei isso pessoalmente naquele dia. Recebi uma série de ameaças como resposta. Sofri ofensas de militantes partidários. Fui processado pela presidente Dilma Rousseff e alvo de diversas reportagens difamatórias pelos blogs sujos da imprensa. Mas não estou aqui para lembrar o passado, tampouco para me vangloriar de ter alertado previamente para a destruição do país. Isso é página virada. A crise teve os seus desdobramentos e nos levou a algo novo, que está começando exatamente agora. É isso o que importa para você. É disso que vou tratar neste documento. Trabalho desde então em uma nova tese. Agora, reúno todos os argumentos necessários para comprová-la. O que está se formando neste momento só encontra um paralelo em toda a história brasileira e atende pelo nome de Plano Real. Um novo Brasil começa hoje. Nesta nova fase, agir apropriadamente contra o verdadeiro golpe em curso no país pode representar a maior oportunidade de multiplicação de patrimônio desde 1994. Nesta carta, vou lhe dar todos os detalhes a respeito, apresentando 10 pontos que comprovam a reconstrução em curso no Brasil. E encerrarei apontando como você está apenas a um passo de multiplicar o seu capital com esse movimento, com ganho potencial de 400% em apenas uma operação. O argumento exposto a seguir é estritamente técnico e lhe provará, por A mais B, que um grande movimento de capitais já começou e pode mudar o patamar financeiro da sua família para sempre. Algo capaz de acelerar a troca da sua casa, possibilitar a compra do carro que você sempre sonhou e garantir uma formação melhor para o seu filho, possivelmente no exterior. Falo de uma mudança de atitude simples, que lhe permitirá construir um colchão de liquidez para dar toda a segurança à sua família por mais de uma geração. Mas, para isso, você precisa agir agora. Grandes investidores e instituições financeiras já começaram a se posicionar. Há muito dinheiro em jogo e não é do interesse deles dividir esse bolo. Por que estou compartilhando isso com você? Primeiro, pois é meu dever fiduciário. Como estrategista-chefe da maior consultoria de investimentos do Brasil, a Empíricos, sou remunerado para identificar os grandes movimentos financeiros e permitir que meus leitores ganhem dinheiro com eles. Esse é o meu trabalho, a minha vocação. E os dados sugerem que tenho feito isso muito bem, conforme você poderá se certificar com o que apresentarei na sequência. Em segundo lugar, pois temos uma chance única de mudar o jogo. Historicamente, os grandes movimentos de multiplicação de patrimônio beneficiaram apenas um grupo muito restrito de investidores. Verdadeiras fortunas foram construídas por profissionais do mercado a partir de movimentos semelhantes. Muitos deles
de potencial bastante inferior a este, sem que o grande público tivesse acesso àquela informação. O que é ainda pior, em situações parecidas no passado, no momento em que as pessoas comuns tiveram acesso à informação, ela já havia chegado previamente aos grandes investidores. Assim, pessoas como você foram usadas apenas para dar saída a investidores profissionais que já haviam se posicionado antes a preços muito mais baratos. Ou seja, geralmente, o cidadão comum paga mais caro por algo que o investidor profissional pertencente a algum banco ou corretora de valores já havia comprado antes por uma fração daquele valor. Fortunas foram construídas por profissionais do mercado exatamente dessa maneira, às custas do brasileiro pagador de impostos. E isso está se repetindo agora. Ocorre neste exato instante. Desta vez, porém, temos uma chance de mudar o jogo. Podemos fazer diferente, não deixando que o movimento histórico de valorização beneficie apenas um grupo muito restrito de membros do mercado financeiro, preocupados somente com o interesse próprio. Todos ganharemos com esta oportunidade. Não poderia guardar uma informação desta só para mim, ignorando algo que pode beneficiar frontalmente muitas pessoas. Isso feriria a própria razão de existência da Empíricos. A empresa foi fundada com este objetivo: levar as melhores recomendações de investimento para o maior número possível de pessoas. Como a maior consultoria financeira do Brasil, tanto em faturamento como no número de leitores e no histórico de acertos, temos como principal ativo a nossa independência. Não vendemos os produtos financeiros que recomendamos aos clientes, como os bancos. Tampouco mantemos quaisquer relações comerciais, operações de crédito ou contratos de intermediação financeira com as empresas que avaliamos. Também não ganhamos com operações realizadas em nossa plataforma, como as corretoras, estimulando os clientes a operarem cada vez mais. A informação financeira é o começo, o meio e o fim do nosso negócio. Ganhamos dinheiro se o nosso leitor ganha dinheiro, procurando, assim, por mais informações. Nossa missão é empoderar as pessoas, democratizando o acesso às melhores recomendações de investimento e possibilitando que cidadãos comuns tenham oportunidades de lucro antes restritas aos profissionais de mercado, muitas delas desconhecidas até mesmo pelos investidores profissionais. Nosso trato é o seguinte: lhe apontarei a melhor oportunidade para lucrar neste exato instante, sem fazer qualquer distinção de tarifas ou de tratamento entre você e outra pessoa que possa ter mais dinheiro, como ocorre nos serviços bancários tradicionais. É justamente o que você verá nas próximas linhas. Os 10 pontos que comprovam a reconstrução em curso no Brasil, com impactos diretos sobre o seu padrão de vida. Como esse movimento irá afetar o dia a dia do brasileiro e pode gerar a maior oportunidade para você construir patrimônio desde 1994, e uma operação capaz de lhe render agora um lucro da ordem de 400%. Você precisa estar plenamente confortável em tomar uma atitude simples que pode mudar a situação financeira de sua família de uma vez por todas. Por isso, lhe oferecerei garantias para que coloque esta operação em prática. Preciso, porém, que você se comprometa com algo importante. A informação a seguir é valiosa por si só, mas você só conseguirá extrair valor dela se agir agora. Reforço: um grande fluxo de capitais está em andamento e os grandes investidores já estão se posicionando. Você terá acesso à informação e às ferramentas necessárias, mas cabe somente a você tirar o máximo proveito delas a tempo. Por isso, as garantias que estou lhe oferecendo são por tempo limitado. Não posso ser cobrado a posteriori pelos leitores que fizerem a operação fora do timing, exigindo retornos semelhantes
a quem se posicionou previamente. É fundamental que você esteja plenamente ciente que a oportunidade em questão, por envolver ganhos imediatos, exige uma atitude instantânea. No decorrer deste documento, explicarei em detalhes quanto dinheiro está em jogo aqui e por que você precisa agir em caráter de urgência. Mas antes de darmos os próximos passos práticos, você precisa estar plenamente ciente de alguns pontos. A tese a seguir ofenderá determinadas audiências e talvez lhe pareça absurda em primeiro momento. Esse documento contraria o interesse de alguns grupos e revela informações até então desconhecidas do cidadão comum. Conforme ficará evidente, você não encontrará nenhuma projeção nas próximas linhas, apenas uma demonstração algébrica, baseada em dados concretos. O contragolpe da economia brasileira. Como trabalhador, estudante, empresário, pai ou mãe de família, é fundamental que você esteja totalmente a par dos 10 pontos que listarei agora. Já os expus em ocasiões anteriores, tanto para leitores de minha consultoria quanto em conferências de economia. Tal como ocorreu com O Fim do Brasil, alguns ouvintes não concordaram com as conclusões a que cheguei, mas nenhum deles conseguiu refutar os argumentos de minha pesquisa. Isso mesmo, nenhum. O que você verá a seguir não é mais uma tese otimista sobre a economia como as que vêm sendo divulgadas por aí. Quase a totalidade delas construída unicamente sob argumentos de esperança, patriotismo ou desejo que o Brasil dê certo. Eu escrevo com a isenção de quem, quando as coisas estavam ruins, foi pessimista, conforme sintetizado na tese O Fim do Brasil. Da mesma forma, quando as coisas começaram a ficar melhores, preciso ser otimista. Todas as conclusões deste documento são baseadas em elementos materiais. Esses elementos o levarão a um desfecho irrefutável, com reflexos imediatos sobre o seu bolso. Mais do que um retrato da transformação em curso no Brasil, estes 10 pontos terão impacto sobre o seu padrão de vida e determinarão a sua capacidade de investimento nos próximos meses e anos. É altamente recomendável que você tome nota dos pontos a seguir. Estamos prestes a observar uma mudança social e econômica como vimos poucas vezes em nossa história, com desdobramentos relevantes sobre o cotidiano de cada cidadão. 1. Esqueça o que você tem ouvido sobre a inflação. Há pelo menos 6 anos temos sido vítimas de uma política econômica equivocada. Quando achávamos que havíamos consolidado a política de combate à inflação, após anos de esforços para a estabilização da economia com o Plano Real, passamos a cometer erros triviais, com impactos gigantescos sobre a sociedade. Dentre os abusos que foram cometidos nos últimos anos está, por exemplo, o controle de preços como forma de maquiar índices inflacionários, prática que ganhou força em período pré-eleitoral. Controle de preços no primeiro governo Dilma gerou prejuízo de 100 bilhões de reais. Valor suficiente para manter o Bolsa Família por 4 anos. Como reflexo dessa política, o índice de inflação oficial, IPCA, não apenas desrespeitou a meta de 4,5% ao ano, como estourou o teto de tolerância, de 6,5%, e foi muito além, atingindo os 2 dígitos. Na gestão de Alexandre Tombini à frente do Banco Central, não houve um ano sequer de cumprimento da meta de inflação. É vergonhoso. O movimento desse, por óbvio, acaba com qualquer credibilidade do Banco Central no controle das expectativas de inflação, alimentando um ciclo vicioso inflacionário. Mas deixe-me falar sobre a nova versão dessa história. O retrato mais recente do IPCA evidencia a substancial virada da inflação a partir do início de 2016, em resposta à melhora de perspectivas para as contas públicas e para a taxa de câmbio com a troca de governo. O que é ainda melhor, as expectativas de inflação para 2017 e especialmente para 2018 estão em queda livre,
convergindo para a meta de 4,5% perseguida pelo Banco Central, que muitos sequer se lembravam que existia. Do início de abril até o começo de julho deste ano, as expectativas de inflação medidas pelo relatório Focus do Banco Central passaram de 6% para 5,3% em 2017 e de 5,4% para 4,5% em 2018. O que isso quer dizer? Que o Banco Central está recuperando o controle das expectativas de inflação. Isso é algo realmente importante. Com isso, o BC tem facilitado o seu trabalho de convergência à meta, o que dá à autoridade monetária graus de liberdade para estimular a economia e amplia substancialmente a visibilidade e, consequentemente, a confiança de consumidores e empresários. Esse ambiente permite que o BC reduza os juros à frente. Já há excelentes economistas falando que a taxa de juros deve voltar para a casa de 10% ao ano e, possivelmente, a um dígito em breve. Se, por um lado, a disparada da inflação reduziu o poder de compra dos cidadãos e teve forte impacto sobre a competitividade da indústria, que teve de repassar custos elevados com matérias-primas e mão de obra em uma economia em recessão, a dinâmica agora será inversa. Você poderá notar uma sensível melhora em seu poder de compra nos próximos meses, com um reflexo direto sobre as contas no final do mês. 2. A indústria dá os primeiros sinais de virada. 2 anos atrás, quando alertei que a política industrial é um fracasso retumbante e a indústria ficará cada vez menor, fui duramente criticado por defensores de um governo que supostamente possuía uma política industrial explícita. Pouco tempo depois, os indicadores comprovaram a real situação do setor no Brasil. Ele havia voltado 12 anos no tempo. Indústria cai 8,3% em 2015 e tem pior desempenho desde 2003. Para você ter ideia do tamanho do estrago, no ano passado, 277 indústrias fecharam as portas no Brasil, número 12,2% maior do que o observado em 2014. Paralelamente, o número de desempregados no país subiu nada menos do que 41,5% em um ano, superando a marca de mais de 11 milhões de pessoas. Você deve conhecer alguém próximo que perdeu o emprego. Isso se você mesmo não teve o seu cargo ameaçado. A essa altura, não há mais como negar a tragédia da política industrial nos últimos anos, que culminou em quedas drásticas no nível de produção, acúmulo de estoques e onda de demissões e falências no setor. Mas há algo novo acontecendo. Peço um segundo de sua atenção para o seguinte gráfico. Ele mostra a evolução no nível de confiança da indústria nos últimos anos. Obviamente, ainda estamos bem longe de um patamar ideal. E não vou lhe negar que, pelo tamanho da deterioração, o processo de reconstrução do setor será lento. Mas o primeiro sinal de uma potencial retomada da atividade industrial já aparece na melhora das expectativas do setor. E não se trata de um caso isolado ou dado pontual. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas registrou em junho deste ano a sua 4ª alta mensal consecutiva. Com isso, alcançou o maior nível em mais de um ano, marcando 84,9 pontos. A retomada da confiança dos empresários é um passo precedente indispensável para, em segundo momento, a retomada dos investimentos pelo setor. Um primeiro reflexo prático desse movimento já pode ser visto no nível de utilização da capacidade instalada, que, em bases trimestrais, registrou na medição de junho o seu primeiro avanço desde o 3º trimestre de 2013. Havia mais de 3 anos que a indústria nacional não sabia o que era uma melhora deste indicador. E não para por aí. 3. O seu padrão de consumo pode melhorar. A menos que você seja parte de um grupo de exceção, o seu padrão de consumo foi severamente impactado nos últimos anos. Com o descalabro da inflação e a queda no nível de renda das famílias, mais da metade dos brasileiros
precisou mudar os seus hábitos nos últimos 2 anos. Os destinos de viagem foram alterados, a escola dos seus filhos teve de ser revista, a forma e o local com que sua família faz compras pode ter mudado. Até este ponto. Após uma longa trajetória de deterioração, o indicador que mede o grau de otimismo com a evolução da situação financeira familiar brasileira subiu nada menos do que 6,2 pontos em junho deste ano. Em julho, o indicador acumulou a sua terceira alta seguida, atingindo o maior patamar desde fevereiro do ano passado. Assim como os dados da indústria, ainda há um longo caminho a se percorrer. No entanto, pela primeira vez nos últimos 5 anos, encontramos um ponto de inflexão, um sinal de inversão da tendência. Quando o consumidor se mostra pessimista, mesmo que a economia esteja rodando bem, é provável que haverá uma queda. Quando ele fica otimista, inaugura-se um novo ciclo virtuoso, definiu o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. E o melhor, isso já começa a se refletir no cotidiano das pessoas e nas expectativas para a economia como um todo. 4. Devemos ter uma forte recuperação do PIB em 2017. A principal questão para a recessão brasileira nos últimos anos não foi a crise internacional, mas sim a desconfiança com a trajetória da dívida pública brasileira. Passamos a ser vistos como um caloteiro em potencial. Agora, finalmente resolvemos atacar esse problema de frente. Em poucos dias de novo governo, já temos algumas iniciativas concretas nesse sentido. Como exemplo, teto de gastos. Foi apresentada ao Senado emenda constitucional que institui um teto para os gastos públicos por um período de 20 anos. Reforma da Previdência. O governo encomendou estudo sobre o regime único de previdência, com as mesmas regras para o setor público e privado. Meta fiscal. De um déficit previsto de 170 bilhões para este ano, a proposta de meta fiscal para 2017, enviada para o Congresso, prevê um rombo bem menor, de 139 bilhões. A expectativa de ajuste das contas públicas, a inflação mais comportada e a melhora da confiança de empresários e consumidores têm gerado uma onda de revisões nas projeções para a economia brasileira. Projeções para o PIB de 2017 começam a melhorar. FMI muda expectativas e agora vê Brasil crescendo em 2017. Há, porém, um problema recorrente nessas projeções. Além de tardias, elas ainda subestimam o potencial verdadeiro da recuperação em curso. Tenho chamado atenção para como as coisas podem melhorar de maneira súbita. Recentemente, publiquei para meus clientes trechos de conversas com alguns dos maiores empresários do Brasil. Em uma dessas conversas, com um grande nome do setor de consumo e varejo, ouvi o seguinte: não sei ainda se virá no 3º ou 4º trimestre, mas isso vai melhorar de uma vez, com um salto inesperado. Ninguém está olhando como esses processos são não lineares, sobretudo quando a base de comparação é muito fraca. Modelos econométricos, como usados pelos economistas, são péssimos em capturar inflexões, e a virada será permeada por saltos. Em processo de gradativa melhora, as projeções para a economia brasileira já apontam 2017 como o ano da recuperação. O consenso de mercado, representado pelo relatório Focus, atualmente indica crescimento de 1,1% para a economia brasileira no ano que vem. Pois afirmo, a recuperação do PIB pode ser muito mais vigorosa do que todos estão cogitando. E não faltam sinalizações neste sentido. 5. Pela primeira vez em décadas, vamos priorizar o que realmente interessa. Um dos fatores de maior peso por trás do forte retrocesso da economia brasileira é a queda dos investimentos, chamados de formação bruta de capital fixo. No ano passado,
esse indicador sofreu um tombo de 14,1%, o maior recuo desde que teve início a série histórica do IBGE em 1996. Com isso, a taxa de investimento fechou 2015 em pífios 18,2% do PIB, bem abaixo do observado no ano anterior, 20,2%. Talvez você não tenha se dado conta da dimensão disso. Uma variável chave para o crescimento sustentável e de longo prazo, sem inflação, é justamente o investimento. Isso porque, ao investir, o empresário aumenta sua capacidade produtiva à frente e pode responder a aumentos da demanda oferecendo mais produtos. Trata-se, no entanto, de algo que simplesmente foi deixado de lado nos últimos anos. Novo vilão do PIB, investimento completa 7 trimestres de queda. No mesmo dia em que tomou posse, o presidente interino Michel Temer lançou a medida provisória 727/16, abrindo novas possibilidades para o governo federal incentivar obras de infraestrutura ou vender empresas estatais. Dentre outras atribuições, a medida, por si só, 1. Centraliza decisões sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações em um só órgão, presidido por Temer. 2. Obriga órgãos técnicos, como o IBAMA, a acelerar a concessão de licenças. 3. Cria, dentro do BNDES, uma área focada na elaboração dos projetos de infraestrutura. E 4. Altera o critério de concessões da tarifa mínima para a chamada tarifa adequada, que leva outros fatores qualitativos em conta e, assim, aumenta substancialmente a atratividade dos projetos para a iniciativa privada. Embora seja uma pequena amostra, isso é mais do que foi feito pelo Brasil em anos. E o melhor, com um dia de mandato. Pela primeira vez em mais de uma década, a política de governo deixa de focar no lado da demanda, através da concessão de estímulos ao crédito e consumo para determinados setores da economia, para focar no real problema, ganhos de produtividade, estimulando o lado da oferta de bens e serviços. E agora, já podemos falar a palavra privatização sem correr o risco de sermos banidos do país. Há um certo consenso entre economistas mais competentes de que é esse o grande problema do Brasil. Se ainda estamos distantes de endereçá-lo, agora pelo menos temos iniciativas práticas neste sentido. E pela celeridade do movimento, realizado no dia da posse do novo presidente, tratar-se-á de uma prioridade do novo governo. 6. Temos, possivelmente, a melhor equipe econômica em décadas. Depois de vários anos de convivência com um quadro econômico de pouca credibilidade, finalmente temos a chance de nos deparar com uma política monetária séria. Esqueça os nomes de Arno Agustin, ex-secretário de Tesouro que assumiu a responsabilidade pelas pedaladas fiscais, Guido Mantega, o ex-presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante a política de preços que destruiu as contas da companhia, recentemente citado na Operação Zelotes, e Alexandre Tombini, o ex-presidente do Banco Central que permitiu à inflação atropelar o teto da meta. Diante da necessidade de fazer o ajuste fiscal e devolver sobriedade às contas públicas, foi nomeado como secretário do Tesouro o excelente Mansueto Almeida, simplesmente o maior especialista em contas públicas que este país tem na atualidade. Por sua vez, o novo presidente do BC, Ilan Goldfage, nome buscado junto à iniciativa privada, chegou com um discurso mais duro do que se supunha em relação à inflação. Dessa forma, afastou suposições de que o juro pode cair no curtíssimo prazo. Foi uma medida acertada. Com uma cajadada,
Ilan ancorou as expectativas de inflação, derrubou o juro de longo prazo e sugeriu que a flexibilização monetária não acontecerá na marra. Tendo efetivamente criado as condições para cortar o juro, poderemos fazê-lo de maneira mais consistente e mais profunda. Devagar se vai mais longe. Paralelamente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nome que sempre agradou ao mercado, surpreendeu positivamente com o anúncio da meta fiscal. Meta fiscal agrada mercado. Dólar cai e Bovespa Futuro sobe. Como comentou à ocasião Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, os 139 bi de meta fiscal mostram uma vitória do time econômico, que conseguiu convencer o outro lado da importância de sinalizar algo mais duro, mais ambicioso. Se a economia é norteada pelas expectativas, a credibilidade da política econômica responde diretamente à confiança em quem a conduz. Um choque de credibilidade era necessário e foi dado à altura. E não bastassem o background técnico e o apreço dos mercados, essa equipe goza de algo fundamental que faltava à anterior: autonomia. 7. O afastamento definitivo de Dilma é muito positivo para o Brasil. A principal ameaça à evolução dos pontos citados até aqui seria um passo atrás, seja pela volta da presidente Dilma na votação definitiva do Congresso ou via alguma manobra anticonstitucional. A consequência óbvia disso seria o resgate das políticas dos últimos anos, de destruição dos fundamentos econômicos do país. Mas a presidente Dilma sabe que não possui base de sustentação para governar. Tampouco dispõe de quaisquer recursos para reverter o jogo no Senado. Politicamente, Dilma é um peso morto. Com mais de 2/3 da Câmara com voto contrário à sua gestão, uma volta da presidente representaria a completa paralisação da agenda econômica e a certeza da não realização de reformas fundamentais. Ciente disso, a própria presidente levanta a bandeira da convocação de eleições gerais, a alternativa que afronta a Constituição, e, consequentemente, questionaria a estabilidade das instituições, ponto nevrálgico para a confiança dos investidores. Dilma diz que é carta fora do baralho se perder votação. O mercado, no entanto, ainda atribui algum fator de risco, mesmo que pequeno, à possibilidade de resgate dos fantasmas dos últimos anos. E isso pode gerar uma grande onda de valorização dos ativos. Explico. Algumas ações, mais destacadamente aquelas com maior volume de negociação da Bolsa Brasileira, e certos títulos públicos, aplicações de renda fixa, registraram ganhos expressivos no início deste ano, justamente pela perspectiva de queda da presidente Dilma. Rally do impeachment. 7 ações já subiram mais de 100% em 2 meses. CSN dispara 241%. Otimismo do mercado diante de uma possível saída da presidente Dilma Rousseff já fez com que Vale, Petrobras e siderúrgicas dobrassem de valor. Esse movimento, no entanto, foi paralisado desde que Michel Temer assumiu interinamente. Como explicar isso? A tese do efeito possibilidade do Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman é talvez a representação mais precisa para avaliarmos os desdobramentos e duração do impeachment sobre os mercados brasileiros. Nela, Kahneman demonstra que os investidores não incorporam as probabilidades de materialização dos eventos de forma linear sobre os ativos, mas sobrevalorizam os extremos. As grandes variações no preço tendem a vir quando a chance de materialização de determinado evento passa de 0 a 5%. Efeito possibilidade,
e quando passa de 95% para 100%, o chamado efeito certeza. Traduzindo, os ativos brasileiros já passaram pelo efeito possibilidade, registrando valorizações relativas à chance de queda de Dilma e ascensão de Temer. Por sua vez, o governo interino de Temer já sinalizou melhora, mas a queda de ministros levanta temores quanto à possibilidade do volta Dilma, ao passo que votações importantes dependem da confirmação de seu governo, de uma nova gestão de fato, não interina, na votação definitiva do processo de impeachment no Senado. Só assim teremos o efeito certeza e a potencial segunda onda de valorização expressiva dos ativos brasileiros, ainda maior do que a primeira. Fique claro que a análise aqui é estritamente econômica. A Empíricos é apartidária. Somos pró-mercado. E o mercado já mostrou-se mais receptivo à consolidação do governo Temer ante as demais alternativas. Uma primeira evidência desse fluxo de capitais em direção ao Brasil já pode ser observada, e é apenas uma pequena amostra do que está por vir. 8. Nenhuma moeda do mundo valorizou-se mais do que o real em 2016. Esse é um sinal inequívoco de que o mundo começa a olhar o Brasil de maneira diferente. E mais do que isso, começa a agir. Um grande fluxo de capitais em direção ao país está em curso justamente agora, com reflexos inevitáveis sobre a taxa de câmbio. Na comparação com as principais moedas globais, o real se valorizou mais de 20% em relação ao dólar nos primeiros 6 meses de 2016. Real é de longe a moeda mais valorizada do semestre. Por que o dólar caiu tanto? O voo da moeda brasileira teve ao menos 3 escalas importantes, todas relacionadas à agenda política, indicando que o foco nas economias nacional e internacional ficou em segundo plano no período. Há uma série de razões por trás desse movimento, que vão desde a fraca base de comparação. A moeda brasileira havia sido severamente punida nos últimos 2 anos, ao excesso de liquidez em nível global e à recuperação da confiança na economia brasileira. Uma valorização significativa do real em relação às moedas internacionais terá impactos diretos sobre a inflação. Importação de produtos finais e matérias-primas ficará mais barata. Sobre a balança comercial e sobre as empresas com dívida em dólar. Com taxas de juros zeradas nas principais economias internacionais, o mundo começa a enxergar o Brasil como um destino mais seguro e, principalmente, rentável para aplicações. Basta unir os pontos: excesso de liquidez internacional, com juros zerados ou até mesmo negativos nas principais economias, falta de rentabilidade das aplicações no restante do mundo, ativos brasileiros extremamente depreciados e economia doméstica melhorando seus fundamentos após anos seguidos de recessão. Essa combinação de fatores pode alçar os ativos brasileiros a um outro patamar. 9. Todos esses trilhões de dólares precisam ir para algum lugar. O Brasil possui, hoje, um retrato completamente discrepante do restante do mundo, e isso pode ser extremamente positivo. Enquanto a maioria das economias do mundo vem de uma recuperação, crescimento, nos últimos anos, vislumbrando a possibilidade agora de desaceleração, experimentamos justamente o oposto. Mergulhamos no maior período recessivo em mais de um século por aqui. E justamente agora começamos a identificar sinais de melhora em nossa economia. Após anos e anos de injeção de dinheiro nas economias, como forma de minimizar os impactos da crise de 2008, o mundo carrega hoje um cenário de excesso de liquidez.
o Banco da Inglaterra injetou 3,1 bilhões de libras no sistema somente depois do Brexit. O Banco Central Europeu sugere possibilidade de estender programa de afrouxamento quantitativo, ou seja, de impressão de moeda. O Banco do Japão também deve ampliar ainda mais seu balanço, seguindo a mesma lógica. O Federal Reserve dos Estados Unidos, por sua vez, injetou trilhões de dólares no mercado nos últimos anos e dificilmente aumentará a taxa de juros no curto prazo. Chances são crescentes de que o aperto monetário ficará apenas para 2017. O gráfico a seguir traz um retrato do balanço dos principais bancos centrais do mundo em relação ao PIB de suas respectivas economias. Ele dá a dimensão de quanto dinheiro foi colocado no sistema financeiro nos últimos anos. Para se ter ideia, somente o Banco Central dos Estados Unidos injetou mais de 4,5 trilhões de dólares no sistema desde 2008, via programas de estímulo e de afrouxamento quantitativo. Para onde vai todo esse dinheiro? Isso cria um ambiente altamente propício ao fluxo de recursos a países emergentes. Ações de emergentes são aposta inteligente em mundo pós-Brexit. Em especial aqueles razoavelmente grandes, sem regras de restrição ao fluxo de capitais e capazes de entregar taxas de juro, retornos elevados. Se a economia estiver minimamente em ordem, ainda melhor. Este é exatamente o caso brasileiro. Nossa bolsa está barata relativamente ao restante do mundo. Nossa economia dá os primeiros sinais de melhora. E nossa taxa de juro real, descontada a inflação, está entre as maiores do mundo. A liquidez global é simplesmente gigantesca diante dos programas de impressão de moeda adotados pelos bancos centrais. O mercado ainda está subestimando o potencial de recuperação brasileiro. Quando começarem a perceber a melhora de fato, o fluxo de capitais em direção ao Brasil irá aumentar significativamente, e a absorção de um percentual ínfimo do capital internacional já seria suficiente para se traduzir em um efeito brutal sobre as cotações por aqui. É como resumiu Giuliano Di Marchi, do JP Morgan, em entrevista à Infomoney. Vou para o Brasil. Minha alocação era só 1% do total. Aumentarei para 2%. Para esse investidor, é somente 2%, mas para o Brasil já é 100% a mais. É um pouco o que aconteceu no boom das commodities. O dinheiro volta para o país. Vale ressaltar que uma inversão positiva no ciclo de commodities já começou. Temos visto uma valorização expressiva de algumas das principais commodities no mercado internacional desde o início de 2016. O preço do minério de ferro, por exemplo, um dos materiais de maior peso na balança de exportações brasileira, já acumula alta de mais de 40% desde o início deste ano. Isso é extremamente relevante para uma economia baseada em commodities, como a brasileira. No governo Lula, os termos de troca da economia brasileira melhoraram 40%, graças justamente a um super ciclo internacional de commodities. Foi esse o fator que permitiu uma melhora na distribuição de renda durante o seu governo. 10. O governo Temer já passou muita coisa. Não é novidade que a situação do governo Dilma tornou-se insustentável quando perdeu o apoio da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Isso culminou no completo isolamento do governo e em sua total incapacidade de aprovar as medidas necessárias para a economia. Ainda que percalços e ambiguidades tenham acontecido e o governo Temer tenha pouco tempo, ele já conseguiu importantes vitórias na Câmara e no Congresso, tais como
a desvinculação de receitas do orçamento, a nova meta fiscal, a proposta de teto de gastos, a lei das estatais. Ganhar o Congresso é fundamental para tocar as necessárias reformas estruturais. Note que a recuperação dos índices de confiança e o reflexo favorável sobre uma série de ativos financeiros, como dólar, ações, juros longos, deu-se com um presidente ainda em posição interina. A potencial confirmação do seu governo no decorrer de agosto, eliminando assim o risco baixo de uma volta à gestão Dilma Rousseff, dará não apenas maior liberdade e credibilidade para o governo levar à votação reformas essenciais, como também representará uma consolidação dos pontos levantados até aqui. Estamos diante de um evento capaz de provocar uma mudança social e econômica como vimos poucas vezes em nossa história. E ele está marcado para acontecer nos próximos dias. Talvez você não tenha se atentado para a importância deste momento. Novamente, a história nos reserva o mês de agosto como um marco para uma ruptura estrutural no país, com desdobramentos relevantes sobre o cotidiano de cada cidadão brasileiro. Essa virada será marcada pela morte definitiva do lulopetismo e pela ascensão de uma nova fase na política econômica brasileira, finalmente mais amigável aos mercados e aos investimentos. Getúlio informa que deu cabo à própria vida em virtude de pressões de grupos internacionais e nacionais contrários ao trabalhismo, ou seja, criou sua versão das forças ocultas que algumas vezes leva a rupturas no poder. A história não se repete, mas rima. O que acontece a partir de agora? Quando eu escrevi O Fim do Brasil, fui obrigado a falar em recessão da economia brasileira em 2015. Naquela ocasião, o relatório Focus, que compila as principais projeções de economistas e profissionais do mercado, ainda apontava crescimento da ordem de 1% para o PIB brasileiro no ano seguinte. Enquanto isso, prenunciei para o governo Dilma o menor crescimento econômico desde Floriano Peixoto, governo terminado em 1894. Fui chamado de louco, terrorista e outras coisas que você não merece ouvir. Mas o tempo provou quem estava certo. Agora deixe-me falar uma coisa técnica. Os modelos de previsão dos economistas, a chamada econometria, se apoia totalmente em dados do passado. Logo, eles nunca vão mesmo capturar as mudanças, exatamente como esta em curso hoje. Este documento é ainda mais enfático em afirmar que o mercado está novamente errando em suas projeções para a economia. Michel Temer pode fazer um governo muito melhor do que supõe o consenso de mercado, realizando as reformas necessárias, ou, ao menos, parte delas, e pavimentando a via para o efetivo processo de valorização vigoroso dos ativos brasileiros. Você pode ter asco do PMDB, assim como eu, mas naquilo que ficou conhecido como Plano Temer 1, foi o único partido capaz de alinhar-se com o que, no meu entendimento, se faz necessário para o Brasil entrar na rota do crescimento: a adoção de um regime efetivamente liberal. Se quisermos especificar o caso brasileiro, falaremos de um amplo programa de concessões e privatizações, incluindo aí, possivelmente, a Petrobras ou, ao menos, parte dela. A adoção do orçamento base zero em nível federal. Reformas essenciais, envolvendo aí as reformas da Previdência, tributária e trabalhista. Aumento da produtividade, sob a égide da meritocracia. Um projeto crível de modernização da infraestrutura, que tem na citada MP 727/16 um bom ponto de partida. Tudo isso, é claro, sob o clássico tripé macroeconômico, de respeito efetivo ao sistema de metas de inflação, austeridade fiscal e regime de câmbio flutuante. Neste ponto,
Faz-se necessário um esclarecimento. Escrevo com viés pragmático, interessado principalmente nas possibilidades de investimento de meus clientes. Esse é o meu trabalho. Esse é o foco deste texto. Tenho nojo do fisiologismo, odeio o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. E sim, li todas as notícias da Lava Jato associadas ao PMDB. Não é disso que estou falando. Mais uma vez, embora alguns tenham tentado provar o contrário, sem sucesso, a Empíricos é apartidária. Somos pura e simplesmente pró-mercado. E o mercado já se mostrou mais receptivo à consolidação do governo Temer ante as demais alternativas. Retomo. Então, por que trato dessa possibilidade positiva? Porque acabaríamos em definitivo, assim, com a chamada política de campeões nacionais, de amigos do rei, e com a promiscuidade na escolha de privilégios e subsídios sem critério. Como diria o grande economista Marcos Lisboa, todos os iguais pagam o mesmo juro e o mesmo imposto. Deveria ser simples assim. A economia brasileira está preparadíssima para uma forte recuperação cíclica. Temos alto desemprego, alta capacidade ociosa na indústria, o ajuste externo já aconteceu, temos superávit externo, a inflação começa a se comportar e as expectativas dela estão caindo. Os juros devem começar a recuar no segundo semestre. O governo mostra-se realmente comprometido com o ajuste fiscal e já se tem prognóstico de crescimento econômico em 2017. Aonde isso pode nos levar? E se eu lhe disser que a recuperação pode ser muito mais consistente do que se está projetando, levando o PIB a crescer 3,5% em 2017? Você me chamaria de louco? Pois essa é uma possibilidade real. Nesse caso, todos os modelos econômicos teriam de ser revistos, o que geraria uma janela de oportunidade histórica para a geração de valor, uma vez que os preços do mercado, atualmente, tomam por base as expectativas de consenso, ainda muito deprimidas. E isso é apenas o gatilho inicial para uma onda de multiplicação de capital capaz de levar a sua situação financeira a outro patamar. A esta altura, você pode estar se questionando se tudo isso é realmente útil para você, ou mesmo se as informações a seguir podem, de fato, ter impacto sobre as suas finanças. Neste ponto, gostaria de sintetizar o que poderia ter sido sua caminhada financeira caso você tivesse seguido os nossos alertas e recomendações, ou, ao menos, parte delas. Em julho de 2014, quando da publicação de O Fim do Brasil, recomendei a venda de ações e a compra de dólares aos meus clientes. Fui muito criticado por ter apontado, de maneira bastante enfática, a possibilidade de o dólar chegar rapidamente à marca de R$ 4,00. Àquela ocasião, a taxa de câmbio estava em 2,20. Agora, para facilitar o entendimento, vamos imaginar que você tivesse seguido apenas a recomendação de comprar a moeda norte-americana. Cerca de 14 meses depois, em setembro do ano passado, identifiquei a possibilidade de começar a investir em algumas ações. Diante do pessimismo generalizado e consensual sobre o Brasil, certas ações, de empresas de altíssima qualidade, estavam sendo negociadas a preços excessivamente baratos. Eu as chamei de oportunidades de uma vida. Era o momento de se vender dólares e comprar determinadas ações. Naquela data, o dólar já estava acima de R$ 4,00. Entre essas oportunidades de compra de ações estavam os papéis de Kroton, empresa do setor educacional. Sugerimos sua compra quando estavam a R$ 8,61. Rapidamente, em poucos meses, os papéis atingiram R$ 13,00. Então, recomendamos trocar as ações de Kroton por aquelas de sua principal rival, Estácio, que pareciam mais baratas. Naquele dia,
As ações de Estácio estavam em R$ 12,22. Hoje valem cerca de R$ 18. Então, resumidamente, se você tivesse seguido a recomendação inicial de comprar dólares a 2,20, poderia tê-los vendido a 4. Depois, também acompanhando a nova sugestão, teria comprado as ações de Croton a 8,61 e as vendido a R$ 13. Por fim, seguindo as recomendações, haveria adquirido a Estácio a 12,22 para vê-las hoje a R$ 18. Em apenas 2 anos, isso lhe renderia um lucro de mais de 300%. Caso você não tenha seguido essas recomendações, o máximo que teria conseguido nesse período, seguindo as melhores aplicações convencionais à disposição no Brasil, seria algo em torno de 25%. Você percebeu a dimensão do que estou falando? Veja o quanto o seu patrimônio e o padrão de vida da sua família poderia ter variado se você tivesse tomado apenas uma atitude simples. De maneira mais direta, se você tivesse investido R$ 2.200 no dólar, seguindo as minhas recomendações, poderia tê-los vendido levantando 4.000. Então, compraria ações de Croton e as venderia a R$ 6.060. Por fim, com esse dinheiro, adquiriria as ações de Estácio e hoje teria R$ 8.926. Saindo de R$ 2.200, você poderia ter, apenas 2 anos depois, cerca de R$ 8.900. Diversos leitores apuraram ganhos significativamente maiores do que este. Como você deve ter percebido, o exemplo acima é extremamente conservador, tomando por base um aporte de R$ 2.200. Se você tivesse investido um montante da ordem de 22.000, por exemplo, teria R$ 89.000 neste período. Com 222.000, chegaria a R$ 893.000. Isso não é uma hipótese, é real, aconteceu. Diversos leitores ganharam dinheiro com esse movimento, lucrando até mais do que os 893.000 ilustrados acima. E você poderia ter participado disso. Estava a seu alcance, a apenas um clique. Como esta nova oportunidade está ao seu alcance agora mesmo. Com uma diferença. O que estamos diante agora é algo substancialmente maior. Para saber exatamente onde está pisando, você precisa ter a real dimensão do que está prestes a acontecer. Temos uma combinação de fatores explosiva. 1. Economia dando os primeiros sinais de melhora após um dos piores ciclos recessivos de toda a história. 2. Perspectiva de revisão para cima nas estimativas de lucros das empresas brasileiras. 3. Juros negativos no mundo, facilitando a rolagem de dívida e financiamento de projetos ambiciosos de crescimento e valorização de ativos. 4. Bolsa brasileira em um ciclo de queda que já dura muitos anos, com preços defasados em relação ao restante do mundo. 5. A potencial consolidação, em curto prazo, agosto de 2016, de uma ruptura política e econômica histórica, com potencial para engatilhar um processo vigoroso de apreciação dos ativos. A junção destes fatores leva a uma conclusão inequívoca. Estamos diante de algo realmente grande, muito maior do que supõem as expectativas de consenso. Esse movimento já está acontecendo. É algo que começa a ser observado nos mercados. As coisas estão mudando rapidamente, produzindo lucros extraordinários neste início de segundo semestre. E parece ter pego a todos de surpresa. Bolsa antecipa recuperação da economia. Há, porém, um equívoco na matéria acima. Ela erra quando afirma que tal movimento era inesperado e impensável. A comprovação está nos seguintes trechos, escrito pela Empíricos para seus clientes.
há um corolário importante desta primeira parte do relatório. Você deve reforçar sua exposição a ativos de risco. Escrevemos isso a nossos clientes em abril. O capital estrangeiro está ávido para rentabilizar-se. O Brasil pode e deve ser destino de parte desse dinheiro. A alocação global no país ainda está abaixo da média e muitos ainda estão simplesmente cobrindo suas posições previamente vendidas. Qualquer centésimo da enorme liquidez global que vier para cá terá efeito brutal sobre o preço dos ativos. Isso foi em maio. Veja bem, estudo o comportamento dos mercados há mais de 10 anos com dedicação integral. E posso garantir, o momento de surfar essa onda gigante global com impacto direto no Brasil é agora. Falamos isso em junho. Como você pode ver, a onda de valorização em curso já era bastante esperada por algumas pessoas, que agora se beneficiam frontalmente dela. Esse movimento vem gerando ganhos expressivos para quem se posicionou previamente. Para você ter ideia, algumas das ações mais negociadas da Bolsa Brasileira acumulam ganhos de 112%, 104%, 84%, somente nos últimos 30 dias. Veja bem, não disse que são as maiores valorizações, mas sim as altas de algumas das ações mais negociadas. E isso é apenas uma pequena amostra do que está por vir, o início do movimento. Da mesma forma que alertamos previamente para a crise, fomos os primeiros a falar que a Bolsa Brasileira subiria, quando ela ainda estava em 45 mil pontos e absolutamente ninguém queria ouvir falar disso. Agora que a Bolsa Brasileira já está a 57 mil pontos, ou seja, após valorização de 26%, o mercado começa a abrir os olhos e questionar o que está acontecendo. Houve uma única casa que pegou todo este movimento no Brasil, a Empíricos. Deixe-me lhe mostrar, em uma imagem, onde realmente estamos neste exato instante. Para sermos um pouco mais específicos sobre quanto dinheiro está em jogo neste exato instante, gostaria que desse uma olhada nesta tabela. Ela é capaz de quantificar o real potencial do que estou falando. O ciclo negativo atual é o mais prolongado da história da Bolsa Brasileira. Historicamente, todos os ciclos de grande valorização da Bolsa aconteceram: 1. Após um período de quedas significativas e 2. A partir de alguma ruptura estrutural. Foi exatamente isso o que aconteceu nos 3 maiores ciclos de valorização da história da Bolsa Brasileira. A maior tendência de valorização da história da Bolsa, em maior destaque no gráfico, se deu a partir da perspectiva de impeachment de Fernando Collor. Foram exatos 3.415% de lucro desde a abertura do processo até a consolidação do Plano Real. Ou seja, quem investiu o equivalente a 100 mil na época do impeachment de Collor retirou 3,4 milhões de reais 6 anos e 5 meses depois. Da mesma forma, o segundo maior ciclo de valorização em destaque foi engatilhado pela publicação da Carta aos Brasileiros, em que o ex-presidente Lula se comprometeu a seguir com as políticas de estabilização da economia implementadas por seu antecessor FHC, quebrando, assim, com o chamado risco Lula. De 2008 para cá, enfrentamos anos e anos de vacas magras, sem qualquer processo de ruptura e sem uma tendência histórica de valorização expressiva para o Ibovespa e para os ativos brasileiros em geral. E se eu lhe disser agora que viemos do ciclo de queda mais prolongado da história da Bolsa Brasileira e estamos diante de uma ruptura estrutural com a queda do lulopetismo e a ascensão de uma nova política econômica,
extremamente bem recebida pelos mercados, ainda que em fase embrionária. Trata-se, inequivocamente, de um dos melhores momentos da história para se posicionar em ativos brasileiros. Algo capaz de mudar a sua realidade financeira e garantir um colchão de liquidez para sua família por algumas gerações. E com um agravante: temos no radar um evento capaz de lhe proporcionar um ganho imediato da ordem de 400%. Os grandes investidores já estão agindo, e não é do interesse deles dividir isto com você. Embora eu tenha alertado antes de todos para os movimentos econômicos mais recentes, não tenho a pretensão de afirmar que sou o único ciente da grande onda de capitais que está a caminho do Brasil. De acordo com o Estadão, fundos avaliam investir 50 bilhões de dólares na economia brasileira. Ao Valor Econômico, o banco de investimentos americano JP Morgan afirmou que o Ibovespa deve continuar subindo até o final do ano. Fala-se até em alinhamento das estrelas em favor do mercado local. O país vive um alinhamento de estrelas. Com cautela, fundos avaliam investir 50 bilhões de dólares na economia brasileira. Multimercados macro ganham com o Kit Brasil. Os maiores experts estão a par do que está em jogo e já estão agindo. A boa notícia é que você pode fazer o mesmo. Não importa o que aconteça, eu tenho uma série de maneiras para você ganhar com este movimento. E seguindo cada um dos passos, você pode duplicar ou até mesmo triplicar sua poupança nos próximos anos. O que você deve fazer? Aqui está a minha recomendação. Trata-se rigorosamente do que eu mesmo estou fazendo com o meu dinheiro e de minha família neste exato instante. 1. A estratégia que você precisa seguir neste momento. Em termos práticos, busca oportunidades com perda pequena em caso de erro e ganhos substanciais em caso de acerto. Uma simetria convidativa ao investimento, batizada por Nassim Taleb como antifragilidade. É com base em estratégias antifrágeis que monto portfólios de investimentos e faço recomendações aos meus clientes. A antifragilidade foi minha referência central para montar a melhor estratégia para o segundo semestre. Para não me tornar prolixo, não vou lhe contar exatamente o que estou fazendo nesta carta, mas vou explicar em detalhes num relatório, de título A Melhor Estratégia Financeira para o Segundo Semestre. Ele será o guia fundamental para você se posicionar corretamente para ganhar com o ciclo de valorização de ativos que se avizinha. E não tenha receio caso você nunca tenha investido ou mesmo não tenha familiaridade com assuntos econômicos. Neste relatório específico, darei-lhe o passo a passo de como montar cada uma das oportunidades que estou recomendando para o momento. Será um prazer dar-lhe acesso a esse conteúdo, que eu considero fundamental. Paralelamente, montaremos uma operação imediata, que hoje carrega o maior potencial de valorização de todo o mercado brasileiro. 2. A oportunidade para ganhar 400%. Veja bem, o menor valor possível que uma ação pode atingir é 0. Já as possibilidades de ganho são literalmente infinitas. Minha busca permanente é pelos melhores papéis para aproveitar ao máximo esse componente antifrágil do mercado de ações. Ao aceitar o meu convite, você saberá de cara qual é a minha maior aposta para o momento. Uma oportunidade com potencial de valorização de 400%. Falo da oportunidade certeira para multiplicar seu capital. Fizemos um relatório especialmente para analisar esta empresa, com todo o embasamento técnico que comprova o potencial de retorno em questão. É importante que você leia o relatório e siga a recomendação o quanto antes. Quando recomendei as ações da Companhia Estácio, 2 meses atrás, alguns leitores acharam melhor esperar um pouco antes de efetuar a compra. Só que as ações subiram mais de 40% desde então,
e alguns perderam toda essa disparada. É claro que não há como saber a data certa de uma grande alta, mas podemos sim encontrar os papéis antifrágeis que estão prontos para disparar a qualquer momento. Foi o que aconteceu com a Estácio. É o que deve acontecer a esta nova recomendação, que se encontra em excelentes condições de compra. Na verdade, os papéis da empresa já sofreram uma pequena valorização inicial. Pouco perante o que está por vir. Por isso, peço agilidade para que não deixe essa oportunidade escapar. Não quero de forma alguma que você tenha a mesma frustração de quem ignorou o Estácio. Felipe, desde que você recomendou o Estácio, contra o senso vigente de mercado, passei a monitorar o ativo. Como estou arrependido por não ter seguido a sua recomendação. Depois do dólar, depois de Estácio, não vou ignorar mais futuras recomendações tão claramente explicadas em seus relatórios. Parabéns. Joel A., assinante do Palavra do Estrategista. 3. O investimento que o banco não quer que você tenha. No Brasil, quando a economia vai bem, os bancos vão bem. Quando a economia vai mal, eles vão melhor ainda. No ano passado, os 3 maiores bancos privados do país somaram um lucro conjunto de quase 48 bilhões, resultado 15% superior a 2014, comprovando que o segmento é um dos mais rentáveis da economia, em qualquer cenário. Talvez você tenha contribuído para que seu banco também faturasse alguns bilhões, ao adquirir investimentos empurrados pelo gerente, ajudando-o a bater as metas estipuladas pelo banco. Mas há um investimento capaz de aliar um nível de comodidade, segurança e liquidez diária superior ao que o banco é capaz de lhe oferecer, com até o dobro da rentabilidade de uma aplicação financeira convencional. Trata-se de uma modalidade conservadora de aplicação, baseada na renda fixa, para você deixar a maior parte do seu patrimônio. E o melhor, simplesmente não há relação risco-retorno tão vantajosa quanto esta em nenhum outro lugar do mundo. Quando alertei para os desdobramentos da crise econômica em meu relatório Palavra do Estrategista, indiquei alguns títulos do Tesouro Nacional como uma alternativa de segurança para os leitores. E mesmo estando em um título de perfil conservador, poucos imaginavam que seria possível lucrar 40% ao ano na renda fixa. Os ganhos que os leitores apuraram na renda fixa nos últimos anos me levaram a uma medida extraordinária: trazer a Marília Fontes, uma das maiores especialistas de renda fixa do Brasil, para contribuir diretamente com a série Palavra do Estrategista. Ao integrar o time da Empíricos, Marília mostrou logo a que veio. Montou uma carteira de investimentos conservadores composta pelos melhores títulos públicos, CDBs, debêntures, LCIs e LCAs, CRIs e CRAs e outros. Sabe qual foi o resultado? Enquanto a maioria dos produtos concorrentes indiretos remunera algo em torno de 90% do CDI, suas recomendações contabilizam 232% do CDI em 2 meses. Diante de uma oportunidade histórica para aproveitarmos o fluxo de capitais em direção ao Brasil, que oferece os maiores juros reais do mundo, Marília preparou um relatório especial apontando um investimento que você precisa ter na renda fixa neste momento. Você não encontrará relação risco-retorno igual a essa em nenhum outro lugar do mundo. 4. O kit completo para você surfar a reconstrução do Brasil. Não vou negar, o resultado de meu estudo até aqui é capaz de oferecer-lhe alternativas viáveis e imediatas para multiplicação de capital neste exato instante. Mas não abrange todas as oportunidades de geração de valor que aparecerão durante o ciclo de valorização dos mercados brasileiros. Novamente, estamos falando de um processo dinâmico de reconstrução dos fundamentos da economia brasileira.
alimentado por um potencial tsunami de dinheiro em direção aos ativos brasileiros. Naturalmente, esse movimento terá desdobramentos que levarão a outras oportunidades tão interessantes quanto as expostas até aqui, no entanto, ainda desconhecidas. Para tirar o máximo proveito dessa onda, você precisará de um monitoramento constante. E é exatamente isso o que o Palavra do Estrategista fará neste momento. O que motivou a reabertura da série, fechada desde que atingiu 100 mil assinantes. Um acompanhamento quinzenal do processo de reconstrução dos fundamentos da economia brasileira, identificando uma a uma das janelas de oportunidade de multiplicação de capital no decorrer deste processo. O Palavra tornou-se, além de um must-read no mercado de capitais brasileiro, uma leitura obrigatória para quem quer efetivamente ganhar dinheiro no Brasil. Você está diante da maior janela para a construção de patrimônio desde 1994. E este é o documento obrigatório se quiser aproveitá-la. Pergunta de $1 milhão. Como vocês conseguem ser tão bons? Acertaram antes de todos. Fim do Brasil, derrocada da Petrobras, alta do dólar, virada de mão. E agora, enquanto todos mudavam de opinião a cada nova notícia, vocês sempre acreditaram na valorização da bolsa com o impeachment. Se não quiserem me dar dicas, tudo bem. Seguirei as recomendações de vocês e ganharei de todo jeito. Robson. Por que você precisa agir agora? 2 garantias para você ficar totalmente confortável com esta oportunidade. Assumi um compromisso com meus sócios da Empíricos. Só reabriríamos a série Palavra do Estrategista para novos assinantes se e quando tivesse algo realmente importante a dizer. Mais especificamente, se conseguisse encontrar uma oportunidade com um potencial maior do que todas as outras que já divulguei até aqui. Passei os últimos 3 meses dedicado a esta busca e finalmente a encontrei. É dela que quero falar agora, da chance imediata de você lucrar até 400% com apenas uma operação. Reconheço que isso pode parecer fora do seu alcance em primeiro momento e, portanto, gostaria de deixá-lo plenamente confortável para tomar a decisão que pode mudar a realidade financeira da sua família. Como farei isso? Darei 2 garantias concretas de que esta oportunidade é algo realmente transformacional para você. Você não encontrará garantias como estas em nenhum outro produto ou empresa financeira de todo o mercado brasileiro. Trata-se de algo sem precedentes. Garantia 1. O meu dinheiro pessoal. Como forma de demonstrar a minha convicção e o meu alinhamento de interesse aos meus assinantes, eu mesmo me comprometo a investir R$100 mil de meu dinheiro pessoal nesta oportunidade de 400%. Farei isso no dia 20 de agosto, depois que todos os meus clientes possam comprar em minha frente, e depois de 5 dias úteis enviarei a nota de corretagem, comprovando a realização da operação. É importante deixar alguns pontos bem claros para você. Montarei a operação depois dos clientes, respeitando integralmente a margem de segurança imposta pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para operações realizadas por analistas financeiros e profissionais de investimento certificados. Os R$100 mil são um montante que eu, Felipe Miranda, aplicarei nesta oportunidade ímpar. Você pode participar disso com muito menos ou muito mais, de acordo com a sua vontade e a sua restrição orçamentária. Não há um investimento mínimo para você realizar esta operação. Se você tiver R$1 mil para aplicar, você já está apto a ganhar dinheiro com ela. Ou seja, neste momento, estou oferecendo a você exatamente a mesma coisa que estou fazendo para mim. Nada mais justo e transparente do que recomendar a você,
rigorosamente a mesma oportunidade em que estou aplicando o meu dinheiro e de minha família. Se é bom o bastante para eu recomendar a você, é porque é igualmente bom para mim. Ganharemos juntos com esta oportunidade. Garantia 2, risco 0. Estou me comprometendo a fornecer-lhe a assinatura do meu relatório Palavra do Estrategista para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos, caso esta oportunidade não dê lucro em 12 meses. Ou seja, se daqui 12 meses você não tiver ganhado dinheiro com esta oportunidade, lucro nominal positivo, terá acesso ao relatório mais lido, mais disputado e mais acertador de todo o mercado financeiro para o resto da sua vida. Caso contrário, se a oportunidade não se provar lucrativa neste período, você terá acesso gratuito ao meu relatório de consultoria pelo resto da sua vida. Ou seja, você simplesmente não tem nada a perder com esta oportunidade. Há, no entanto, uma condição para que você se enquadre nestas garantias. Como realizarei a operação no dia 20 de agosto, você precisa entrar antes disso para participar nesses termos. Somente assim poderei lhe oferecer as garantias em questão. Por isso, recomendo fortemente que você haja o mais rápido possível. Além de perder grande potencial de valorização, adiando a sua decisão, você perderá esta condição sem precedentes no mercado de capitais brasileiro. Você está a apenas um passo de mudar este jogo. Você pode ficar parado assistindo às coisas acontecerem. É uma opção sua. Ou tomar as rédeas para si e, com uma atitude simples, mudar de uma vez por todas o padrão financeiro de sua família. Por favor, ao menos passe os olhos no trabalho seríssimo que eu desenvolvi. Tenho convicção de que você terá toda a informação necessária à sua disposição para ganhar muito dinheiro, e de forma rápida. O mais interessante é que você pode olhar minha pesquisa e receber tudo o que foi mencionado aqui, sem nenhum tipo de risco ou de obrigação. Simplesmente, deixe-me saber se você gostaria de experimentar a assinatura de meus relatórios quinzenais, através da série Palavra do Estrategista. Em caso positivo, você terá acesso imediato a Relatório Quinzenal Palavra do Estrategista, que o ajudará a blindar e multiplicar seu patrimônio, especialmente neste período de transição do governo, em que inúmeras oportunidades se apresentam para quem estiver devidamente preparado. Texto com a melhor estratégia financeira para o segundo semestre, para que comece a lucrar imediatamente com as nossas recomendações. Texto com a oportunidade dos 400%, com toda a análise sobre o ativo recomendado para que você siga as instruções confortavelmente. Textos quinzenais do professor Paulo Tenani, o meu orientador no mestrado da FGV e um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, para que você beba diretamente da fonte de todo o conhecimento que ele um dia compartilhou comigo. Atualizações quinzenais de Marília Fontes, para que faça os melhores investimentos possíveis em renda fixa. 2 bônus especiais. Bônus especial 1. Newsletter Daily Pro, com tudo o que precisa saber diariamente, nas primeiras horas da manhã, direto em seu e-mail. O Daily conta com a participação de todos os analistas da Empíricos e traz uma visão dos impactos para o seu bolso dos eventos mais relevantes do dia. Bônus especial 2. Acesso ao acervo completo do Palavra do Estrategista, com todos os relatórios escritos por mim, pela Marília e pelo professor Tenani. Tudo isso pelo valor de R$ 12 por mês na assinatura anual. Por que tão barato? Por esse preço, eu não estaria depreciando o meu produto? Em termos práticos, desenhamos um valor que permita que você simplesmente experimente a série, para ver se ela realmente se enquadra na sua pretensão. Além disso,
desde a concepção do Palavra do Estrategista, pensamos em um produto cujo conteúdo seja acessível a qualquer pessoa, de modo a potencializar seu poder econômico. Estou convicto de que, em conjunto, os leitores que acompanharem a série e aplicarem suas ideias protegerão milhares de reais em patrimônio e ganharão outros milhões. Muito mais do que eu faria sozinho. É por isso que, por meio desta mensagem, nós estamos reabrindo a série do Palavra do Estrategista por um valor tão barato. Apenas 12 parcelas de R$ 12 na assinatura anual somente nesta oferta de reabertura do Palavra. Note que, em nossa loja online, o preço convencional da assinatura é de R$ 15 por mês. Caso prefira o pagamento à vista, ainda receberá mais 10% de desconto. Este é o primeiro lote de relançamento do relatório Palavra do Estrategista. A oferta, nesses termos, será encerrada em alguns dias. Fique à vontade para ponderar esta oferta e você verá que não há risco algum. Isto porque, durante os primeiros 20 dias, caso você leia o material e, por alguma razão, entenda que ele não atende a seu perfil, basta solicitar a interrupção da assinatura e terá o seu dinheiro reembolsado. Em outras palavras, ao concordar com os termos aqui apresentados, você estará apenas aceitando experimentar meu trabalho para ver se gosta, mas com acesso na íntegra, tanto à melhor estratégia financeira para o segundo semestre, como à oportunidade dos 400%, para que você comece a lucrar a partir de hoje mesmo. A cada dia que passa, entendo que foi a melhor coisa que fiz quando decidi segui-los para aprender sobre investimentos. Atenciosamente, Bruno B., assinante do Palavra do Estrategista. Eu espero que você considere minha oferta seriamente. Do fundo do coração, tenho convicção de que esta será uma das melhores decisões financeiras que você tomará em toda a sua vida. Para começar, simplesmente clique em um dos botões a seguir, que irá levá-lo a uma página segura para confirmar a sua assinatura. Sua ordem será processada imediatamente e você terá acesso a todo o nosso material na mesma hora. Por que você não verá esta oportunidade em nenhum outro lugar? Há uma razão para a Empíricos ter alertado antes de todos para a gravidade da crise e que explica o fato de mais ninguém alertar para a magnitude do que acontece neste exato momento. Sou pago para falar o que penso. Ainda que outros economistas começassem a perceber a gravidade da situação, no caso do fim do Brasil, foram de alguma forma intimidados e as relações institucionais sempre prevaleceram, como no caso notório do Banco Santander, que demitiu o analista que simplesmente replicou uma nota desfavorável ao governo. Agora veja o que um profissional do mercado financeiro, analista de grande banco de investimentos internacional, respondeu anonimamente a uma pesquisa de opinião realizada sobre a percepção da Empíricos. Eu nem poderia falar o que eles falam, muito menos do jeito que eles falam. No contexto do seu depoimento, acredite, o profissional em questão via como mérito o fato de ser proibido pela instituição que o emprega de falar no conteúdo e na forma como fazemos. Todas as outras instituições, que em algum grau possuem qualquer ligação com os bancos ou corretoras, estão conflitadas e mantêm relações imbricadas com o governo ou com outros grupos de interesse poderosos. Pode não ser tão evidente, mas essa rede de interesses está presente em praticamente todas as relações financeiras convencionais, como alertou o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, em seu livro As Leis Secretas da Economia. Seu gerente deveria estar com você na ponta compradora, buy side, mas, na realidade, ele está meio lá, meio cá, portanto, conflitado, e nessa condição,
vai trabalhar pelo banco contra você, porque o rio corre para o mar. Pense no analista que emite recomendações favoráveis a um determinado papel ou operação. Ele pode estar movido por sentimentos genuínos, ou pode estar sujeito a um sistema de comissionamento e remuneração pelo qual irá ganhar mais se o volume de operações naquele papel, na sua corretora, for ampliado. Por outro lado, a Empíricos é totalmente desvinculada de bancos e corretoras. Não fazemos intermediação financeira, empréstimo, corretagem e tampouco anúncios publicitários de terceiros. Informação financeira é o começo, meio e fim do nosso negócio. Ganhamos dinheiro se o leitor ganha dinheiro, demandando assim mais informações financeiras. É o único meio pelo qual somos remunerados. Não há nenhuma outra instituição cujo foco seja apenas e tão somente a análise. É importante destacar, no entanto, que as revelações contidas neste documento não são uma extrapolação ou descoberta exclusiva da Empíricos. Alguns grandes representantes da ciência econômica já começam a alertar para a reconstrução em curso no país. No entanto, ou eles são demasiadamente técnicos, de difícil compreensão para o grande público, ou estão de alguma forma conflitados por essa rede de interesses. E depois por quê? Mesmo se os grandes financistas soubessem, eles jamais lhe contariam. Isso porque há muito dinheiro em jogo. Trata-se de uma oportunidade histórica, e não é do interesse deles dividir isso com você. Este é o verdadeiro golpe em curso no Brasil. Não se trata do suposto golpe que afastou a presidente. Esse que está previsto na Constituição Federal e respeitou passo a passo o rito determinado pela Suprema Corte. Trata-se, sim, do golpe de um sistema financeiro cercado de conflito de interesses e cujos grandes movimentos históricos de valorização costumam beneficiar a eles próprios. Agora, você está a um clique de mudar este jogo. Um abraço, Felipe Miranda.